Dando continuidade à nossa matéria, que é maneiras e costumes, estamos aqui na página de número 23. No segundo parágrafo do livro, aqueles que possuem a matéria em mãos, o homem tinha uma formação específica, era ensinado a ser hábil, a dar continuidade à atividade profissional dos pais, do pai, no caso, com o propósito de sustentar a família na velhice dos pais, dando-lhe um sepultamento digno, até inclusive. O abandono dos pais pelos filhos era considerado na cultura judaica como algo muito negativo. Porém, era comum que alguns filhos praticassem isso, como identificado na cultura do Corban, uma prática criada por Cristo, até inclusive. No caso da filha, era preparado para ser boa esposa e dedicada ao marido como mulher virtuosa, Provérbios 14, verso 1, sendo que a mãe era responsável pelo treinamento da filha para que gerenciasse bem a casa e cuidasse dos filhos e do marido. Além disso, era preparada para ser aquela que iria perpetuar o nome da família através da procriação de filhos. Estamos no análise de maneiras e costumes aqui no âmbito da cultura judaica. Então, a temática ou a matéria como um todo, ela aplica-se só lembrando que ela vai destinar-se a extrairmos aquilo que era maneiras e costumes dos tempos bíblicos, principalmente da questão de Israel. Então, o pai dedicava uma atenção especial às suas filhas, pois elas tinham que casar com uma idade específica, observe, a fim de que socialmente não fossem consideradas inadequadas para o casamento, e com isso atrair para a família difamação e desrespeito social. Difamação no sentido, olha, a filha não se casou, não vai dar perpetuação ao nome da família, e uma questão de desrespeito social é que a família que não contraía o casamento, digamos, dos filhos e filhas, eles eram encarados de maneira preconceituosa, visto que, observe, o favor de Deus não está com eles, a expectativa messiânica também não está com eles. Por isso, eles faziam essa questão de preparar os seus filhos para a vida a dois, no caso, né? O pai, como as mulheres eram entendidas como sendo abençoadas por causa da capacidade de procriar, quando uma jovem era estéril, era considerada socialmente como uma mulher amaldiçoada, observe. Por isso sofria por conta de sua deficiência. E o que é interessante por falar nesse ponto, como nasceram filhos abençoados de mulheres que eram estéreis. E aqui eu vou citar duas situações, a situação de Sara e a situação de Ana. Sara, nada mais, nada menos, a mãe de Isaac. E Ana, nada mais, nada menos, a mãe de Samuel. E nós sabemos que as duas tinham o problema da esterilidade. Em si, a Sara um pouco diferente, era a questão da idade mesmo, mas considerada estéril, não apta a mais a procriar, e nós sabemos o que houve exatamente. Então, a relação entre irmãos sempre é destacada no Antigo Testamento, como sendo uma relação de amor, zelo, alegria e cuidado mútuo. Mas também identificam-se algumas relações de ódio, amargura, tristeza entre irmãos, dor e sofrimento também. E aqui na página 24, eu quero levantar aqui nossa primeira questão de reflexão. Já estamos aqui na terceira vídeo aula, e a primeira questão para reflexão eu acho importante nós analisarmos depois dos dados e comentários que a gente passou em cima da questão de família. Questão para reflexão, então. Como os princípios e valores destacados por Deus ao povo de Israel acerca da família podem colaborar para a compreensão do propósito de Deus para a família na sociedade contemporânea? Aquilo que sempre a gente está frisando, cita lá a cultura, cita lá o costume da família hebreia. Como que a gente vai aplicar para nós agora? Servem para hoje? Observe. Como os princípios do Novo Testamento podem ajudar a fortalecer as bases bíblicas para a família cristã contemporânea.
Então vamos encarar assim, a Bíblia do Antigo Testamento, ela dá o real valor para a família. O Novo Testamento, a mesma coisa. E pegando esses princípios, tanto do Antigo quanto do Novo, o que podemos fazer para hoje, para ajudar as famílias na nossa atualidade? Família que tem sido bombardeada, família que tem sido atacada de todo jeito e de toda maneira. Sabemos muito bem como anda essa questão hoje. E me parece que o princípio, a maneira, o costume das famílias hebreias, antiga aliança principalmente, eram mais sólidos do que nós temos hoje. E, infelizmente, eram naquela época mais sólidos do que hoje. E observe, se trouxéssemos aqueles costumes da época, será que a família estaria melhor hoje? Vamos parar para pensar, vamos parar para imaginar como Deus nunca erra. Deus sempre está certo, é evidente. Aquele princípio antiguíssimo, estou falando de coisas de centenas de anos atrás, eles servem e serviriam e deveriam ser aplicados ainda hoje. Capítulo 2, página de número 25, o desenvolvimento da vida na sociedade de Israel. A concepção, o nascimento e formação educacional. Estamos analisando as culturas, as maneiras como o antigo Israel agia para ver a real aplicabilidade para hoje e se teria ainda relevância. É claro que terá, nós já entendemos isso nas primeiras aulas. Então, ter filhos entre os judeus sempre foi visto como algo muito especial. Como relatamos anteriormente, pois os filhos eram percebidos como expressão das bênçãos divinas sobre as famílias. Por essa razão, vemos que estas dedicavam-se na preparação para a chegada de uma nova criança. Então, pensemos nisso, nos dedicaremos a verificar alguns pontos específicos nessa questão. Os filhos como uma bênção divina. E, de fato, são. Filhos, segundo as Escrituras, é bênção divina. Como diz o Salmo da Família, que é o 128. Eles são como rebentos da oliveira em volta da mesa. Como diz em várias passagens bíblicas, direta e indiretamente, eles são herança do Senhor. Então, a fertilidade sempre foi considerada como algo muito importante nos tempos antigos, principalmente entre os judeus, pois tal fato relacionava-se com as bênçãos divinas de Deus, no caso. Vemos que o próprio Deus, ele traz a seguinte denominação no Jardim do Éden. Olha o que Deus fala, como Deus estava falando de filhos. Estava falando de uma posteridade, está falando de geração de crianças. Observe, Gênesis 1 e 28, que é o livro de Sefer Bereshit, o livro do início. Sede fecundos, multipliquem e encham a terra. Está falando de filhos, evidentemente. Então, tal ordenança divina pode ser encarada como sendo ruim para os dias atuais. Mas precisamos fazer uma ponderação acerca dessa ordenança divina. Ela se aplica ao povo de Deus na antiguidade. Atualmente, temos que pensar na criação de filhos de forma responsável, claro. Entendendo que os filhos são presentes de Deus para trazer alegria para as famílias que o recebem. Por essa razão, vários textos exaltam a fertilidade das mulheres e a associam com as bênçãos de Deus. Vamos ver alguns, por exemplo, Salmo 127, verso 5, Salmo 128, verso 3 e Salmo 127, versículo 3 também. Como contraste a esta ordenança, encontramos o problema da infertilidade das mulheres, que eram tratadas socialmente com repúdio ou desprezo naquela época. Tendo essas ideias em mente, podemos compreender melhor todo o processo de recebimento e de preparação dos filhos para a vida social e religiosa do povo de Deus e porque esse processo era considerado tão importante. Observe, evidentemente, que na nossa atualidade dizer para alguém, olha, sejam fecundos e encham a terra, ou seja, incentivar pessoas hoje de maneira irresponsável a ter filhos sem planejamento ou mesmo sem condição de dar o mínimo digno para essas crianças,
seriam também um conselho irresponsável. Mas para aquele momento onde é aplicado esta palavra, evidentemente que foi crível, foi aceitável e foi uma ordenança divina para aquele período profundamente levado a sério e, claro, aceitável, com toda certeza. O período de gravidez e parto. Estamos na página 26 aqui ainda. O processo de gestação é bem descrito pelo salmista no Salmo 139, quando ele trata a ideia de como é a gravidez. Então, a Bíblia fala de gestação e gravidez, claro, Salmo 139, verso 13 ao 16. Então, a vida já está ali. Então, não me venha, como hoje dizem, não, até a 12ª semana, livremente, pode abortar e tal. Não, não é dessa maneira que a Bíblia encara a gravidez. Podemos dizer que a Bíblia ela é anti-abortista nesse sentido. Vamos pensar seriamente acerca dessa premissa. Então, nesse salmo, como vemos, o salmista, ele destaca a beleza da formação de um bebê na barriga da mãe, demonstrando como a gestação está ligada com a ação de Deus e de suas bênçãos para a família e para o casal. Como as meninas eram formadas para que se casassem muito cedo, tinham muitas gestações, além de que o período entre uma gestação e outra era muito curto. Por essa razão, a lei de Israel previa que todos deveriam ter um cuidado especial para com as mulheres que engravidassem. Então, o livro de Sefer Shemot, que é o livro de Êxodo, capítulo 21, verso 22, ele dá essa atenção toda especial para a mulher que estava grávida. Então, o povo de Deus, a sua maneira, o seu costume com relação a isto, levava muito a sério. Então, podemos acreditar que, de acordo com alguns estudos em sítios arqueológicos de Israel, que houve grande quantidade de abortos. Olha só que coisa interessante. Deve ser por isso que alguns escritores bíblicos declaram ter o desejo de terem nascidos mortos, como expressão de profunda tristeza. Outro fato interessante da cultura do povo de Deus era o fato de que muitas mulheres acreditavam que o aborto era provocado por coisas que elas tinham ingerido, como bebidas e comidas. Está lá em 2 Reis, capítulo 2, 19 e 20. Então, isso ganhou um grande contraste com o que entendemos hoje através da medicina moderna. Então, nesse caso, nós observamos que sim, na época, infelizmente, houve grande quantidade de abortos. Então, acerca do parto, podemos identificar que as mulheres passaram a sentir dor e sofrimento por conta da entrada do pecado do mundo, como relata Gênesis 3:16. Então, nesse caso, além dessa ocorrência, estou aqui na página 27, encontramos narrativas bíblicas que demonstram a mesma ideia de sofrimento no parto que chegaram até levar a mulher à morte, como foi no caso de Raquel a dar à luz a Benjamim. Gênesis capítulo 35, verso 16 até o 19. Então, para auxiliar na questão do trabalho de parto, existia em Israel uma parteira profissional que dava orientações para aliviar o sofrimento das dores de parto, como, por exemplo, podemos citar a Sifrá e a Puá, parteiras que ajudavam as mulheres hebreias no Egito. Está lá em Êxodo 15, verso 1, verso 15 e verso 16. Capítulo 1, melhor dizendo, verso 15 e verso 16. Então, o parto era considerado de tamanha importância, nesse contexto de Israel, que a tradição rabínica da lei, o Talmud, no caso, que é a tradição rabínica da lei, ele permitia que uma mulher fosse ajudada, mesmo que fosse em dia de sábado, tá? Quando todo o trabalho era suspenso. Então, observe, era tão importante o parto na época, a ajuda da mulher para que ela não abortasse, para que ela não perdesse o seu filho, para que ela não perdesse até a sua própria vida, que era permitido pelo Talmud que o Shabat fosse quebrado. Olha, não pode realizar nenhum trabalho no dia de sábado, mas o trabalho de parto poderia ser realizado. Para vocês observarem
a importância que se dava à concepção do filho para que ele não fosse perdido, para que ele não morresse nos trabalhos de parto. Então, observe como era importante a concepção da vida, do parto de uma mulher grávida naquele momento, que até o Shabat poderia ser quebrado para que houvesse possibilidade de atendê-la.